Seja no oceano, na terra ou no ar, alguns animais são feitos para matar. Caçadores especializados com ferramentas impressionantes e estratégias de ataques únicas. Suas vidas são moldadas por banquetes e fome. Enquanto a missão de garantir sua próxima refeição nunca termina. Todo predador tem um dilema. Eles devem matar para sobreviver. África, garras e mandíbulas. Os predadores Plight. Nas águas geladas que rodeiam a ponta sul da África, um caçador provoca um terror incomparável. Um superpredador que controla a maior cadeia alimentar da Terra. O grande tubarão branco. O maior peixe predatório dos oceanos. O tubarão chegou ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, para caçar suas presas favoritas. O lobo marinho australiano. Estes mamíferos aquáticos são a presa perfeita para os tubarões, porque estão cheios de gordura rica em energia. E porque há tantos deles. Cerca de 70 mil lobos marinhos vivem em uma colônia de uma pequena ilha no meio da Baía Falsa, na cidade do Cabo. Eles são predadores também. Fácil acesso ao Oceano Atlântico e a sua abundância de peixes fazem da ilha uma excelente casa. A colônia é tomada por vida. Mais de 12 mil filhotes nascem aqui todos os anos. Lobos marinhos mais jovens correm mais riscos em relação aos tubarões brancos, uma vez que ainda não têm consciência das ameaças do mar profundo. Os pequenos foram recém-desmamados e agora, no início do inverno, vão começar a sair para pescar no oceano aberto pela primeira vez. Onde seu inimigo ronda incessantemente. Eles estão seguros nas águas rasas perto da ilha. Mas a rocha logo cai, criando um canal profundo entre a ilha e o oceano aberto. Aqui os tubarões podem atacar de baixo. Os jovens são ingênuos para os terrores desta zona de extermínio. No entanto, eles precisam se alimentar e pulam na água com toda a sua força.
Eles estão quase em segurança quando o desastre acontece. O tubarão surge de baixo. O impacto da colisão atordoa o lobo marinho. Desorientado, ele tem poucas chances de escapar. Uma surra final sela o seu destino. Capazes de alcançar 40 quilômetros por hora enquanto caçam, os tubarões brancos atingem sua presa como massivos torpedos de 2 toneladas com dentes. Isto é rápido para um peixe. Mas há um caçador em terra que pode se mover 3 vezes mais rápido. A savana africana contém alguns dos predadores terrestres mais impressionantes do planeta. No entanto, nenhum pode bater este felino na velocidade. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do planeta, atingindo até 120 quilômetros por hora. Velocidades como essa requerem um esforço enorme. Estes irmãos estão guardando sua energia para a caçada. Um está usando uma coleira de rastreamento, que permite que cientistas estudem suas atividades. Os irmãos têm vivido juntos desde o nascimento em uma parceria conhecida como coalizão. Os guepardos são geralmente felinos solitários. Mas, ao se unirem, os irmãos podem capturar presas maiores e proteger seu território de outros machos. Mas os dois dificilmente têm alguma chance contra os intrusos de hoje. Uma alcateia de leões, os felinos mais fortes da África. Usando seu poder e trabalho em equipe, eles abatem os animais velhos, doentes e feridos, assegurando-se que somente os mais aptos possam se reproduzir. Este cobo de meia-lua é a mais recente vítima destes musculosos caçadores. A matança trouxe os leões ao território dos guepardos. O que não é uma boa notícia para os felinos menores. Os leões são seus inimigos mortais, e a alcateia os mataria sem hesitação. Os irmãos não têm escolha. Eles devem sair desta área e procurar um território mais seguro e livre de leões. Conforme eles se deslocam, é possível ver as adaptações físicas que dão aos guepardos sua velocidade.
Sua estrutura se assemelha às dos galgos ingleses, com corpos magros e peitorais poderosos projetados para rajadas de aceleração rápida. Enquanto caudas longas atuam como contrapeso para ajudar a girar sem perder ritmo. E suas garras não se retraem completamente, que lhes dá aderência ao correr. Mas a velocidade vem com o sacrifício da força. Quilo por quilo, os guepardos são os mais fracos dos grandes felinos da África, ficando atrás do leopardo e do leão. Os irmãos estão bem cientes de sua posição neste ranking. Deixar o orgulho de lado neste momento é uma decisão sábia. Nas paisagens africanas, não saber o seu lugar pode ser fatal. O caracal é um membro muito menor da família dos felinos. Mas ainda assim é um dos caçadores mais impressionantes da África. Ele é especializado em aves e roedores. O tom do seu pelo o permite se camuflar bem na vegetação seca. A característica mais distinta do caracal são suas orelhas incrivelmente sensíveis. Os tufões pretos na ponta de cada orelha melhoram sua audição, dirigindo ondas sonoras para seus tímpanos. Ele é um bom alpinista também, usando árvores como um ponto de observação. Não há presas ao redor agora, mas a paciência é um dos fundamentos do sucesso de um predador. No entanto, paciência por si só não garante um assassino eficaz. As ferramentas certas também são vitais. Poucos assassinos aéreos podem comparar suas ferramentas com as do bufo de Verroes. Uma das chaves do seu sucesso é a sua visão telescópica. Os olhos do bufo têm 2 pontos focais, permitindo que ele capture presas do tamanho de um coelho a quase 5 quilômetros de distância. O bufo tem um imenso poder de matar também. Suas garras são pelo menos 10 vezes mais fortes do que o punho de um ser humano. Com as garras afiadas como agulhas, que podem perfurar o couro e a carne. Mas o que difere o bufo de Verroes de outras aves de rapina é o seu tamanho. Pesando até 5 quilos, ele é um dos maiores membros do seu grupo.
Para apreciar verdadeiramente estas aves imponentes, elas precisam ser vistas em pleno voo. Suas asas abertas medem mais de 2 metros, perfeitamente adaptadas para navegar os céus do seu domínio. Os búfalos de Verreaux's acasalam para a vida. E este casal vive na região montanhosa do Karoo, na África do Sul. As falésias e penhascos das montanhas são locais ideais de nidificação para a águia. E eles estão aqui para começar uma família. Eles construíram um ninho com mais de 1,5 metros de largura. Grande o suficiente para os 2 filhotes que eles estão esperando. Mas há ainda alguns toques finais para serem feitos. E os 2 búfalos trazem material de construção de volta para o ninho. Logo, o trabalho é terminado e a fêmea se instala para manter seus recém-colocados ovos aquecidos. Levará 44 dias de incubação antes que os ovos eclodam. Até lá, ela tem que aguentar firme. Enquanto isso, cabe ao pai trazer o pão para casa. Mesmo para um predador bem equipado como ele, capturar alimento nas montanhas aparentemente estéreis é difícil. Especialmente quando sua presa tem uma tendência a ser paranoica sobre ser comida. Como o nervoso da mão do cabo. Também conhecido como texugo das pedras, estes pequenos mamíferos rotundos compõem uma grande percentagem da dieta dos búfalos de Verreaux's. Os damões são animais sociais, vivendo em grupos liderados por um macho alfa. É trabalho dele ficar atento a búfalos caçando. Os damões vivem entre as rochas, se abrigando entre as rachaduras. Quando é seguro, eles se aventuram para fora da rocha para se alimentarem da vegetação circundante ou para se aquecerem ao sol. Eles são pequenas criaturas ansiosas e com uma boa razão. Este ano, o casal de búfalos está apostando nesta colônia para fornecer um suprimento de alimentos estável para os seus filhotes. No entanto, não há garantias na vida de um predador. O Karoo é uma área notoriamente implacável e que vai exigir toda a determinação e força destas aves para que possam criar seus filhotes. Especialmente considerando que os damões estão bastante alertas. Assim como o predador se adaptou para matar, sua presa evoluiu para conseguir escapar.
De volta ao Oceano Atlântico, os jovens lobos marinhos estão aprimorando a habilidade que significará a diferença entre a vida e a morte. Técnicas de natação evasivas. Os lobos marinhos não se esqueceram dos riscos de atravessar as águas profundas. Eles farão tudo o que podem para evitar se tornarem comida de tubarão. Felizmente, a ilha tem uma variedade de piscinas que são excelentes para aulas de natação. Como em tudo, a prática leva à perfeição. Os lobos mais jovens ainda estão desenvolvendo suas habilidades. Eles brincam no raso, explorando seu novo playground subaquático. A atividade tem o benefício adicional de fortalecer os laços sociais na colônia. Nadar vem naturalmente para os lobos marinhos e logo estão mostrando suas acrobacias aquáticas. Eles estão quase prontos para embarcar em uma missão de pesca no oceano aberto. Quando o fizerem, terão de ultrapassar o peixe predatório mais poderoso do planeta. Tudo sobre o tubarão branco é evoluído para torná-lo um caçador eficaz. A metade superior dos seus corpos é cinza escuro e suas barrigas brancas, de forma que se torna difícil detectá-los quando se olha de cima ou de baixo, especialmente em águas escuras. Eles também têm um sistema de rastreamento altamente desenvolvido em seu nariz. Receptores sensíveis chamados de ampolas de Lorenzini podem detectar as correntes elétricas de presas na água, mesmo quando os tubarões não podem vê-las ou cheirá-las. Não que a visão seja um problema para eles. Seus olhos funcionam bem nas condições de pouca luz no fundo do mar. E ainda tem os dentes. Os tubarões brancos têm aproximadamente 24 dentes afiados expostos, com uma mordida de 4.000 libras por polegada quadrada, 10 vezes a força da mordida de um leão. No entanto, apesar de tudo isso, apenas 48% dos ataques registrados de lobos marinhos por tubarões brancos foram bem-sucedidos. Isso porque os lobos adultos aprenderam como evitar serem comidos. Durante os meses de inverno, eles ficam longe da zona de alto risco na parte da manhã, quando os tubarões são mais ativos. Eles também descobriram um sistema notável que os alerta sobre ataques de tubarão uma fração de segundo antes do impacto.
Quando os tubarões avançam de baixo para cima, eles deslocam grande quantidade de água. Similares em termos hidrodinâmicos ao que um submarino desloca em torno de seu bico. Pesquisas sugerem que os lobos marinhos são capazes de detectar esta bolha de água que sobe na frente do tubarão. De forma que desencadeia neles um reflexo instintivo para mudar de direção, desviando da investida. Será que isso será suficiente para escapar de um dos predadores mais bem-sucedidos do planeta? Na terra seca, os irmãos guepardo também estão no topo de sua cadeia alimentar. No entanto, eles estão descobrindo que a vida como um predador supremo é desafiadora. Eles têm procurado um novo território onde possam caçar e viver, sem que encontrem nenhuma alcateia de leões. Esta área parece promissora. E os irmãos anunciam sua chegada marcando o território. O cheio funcionará como um sinal para qualquer outro guepardo, notificando-os que os irmãos fizeram sua residência e que invasão não será permitida. Sinalização feita. É hora de começar a trabalhar. A primeira ordem do dia é encontrar algumas presas adequadas. Um rebanho de impalas atrai sua atenção. Os impalas não conseguem enxergar os guepardos, mas com sua audição e olfato agudos, eles têm a sensação de que algo não está certo. Como presa, é muito vantajoso ter instintos afinados. Os irmãos devem calcular seu ataque com precisão. Mas será difícil se aproximar de suas nervosas presas agora. Eles atacam muito cedo e os impalas fogem. Sua ansiedade custou caro desta vez. Alarmes disparam rapidamente pelos arbustos, alertando todos sobre a sua presença. Os guepardos queimam muita energia quando caçam e quando caminham longas distâncias. Então, cada oportunidade perdida aumenta a pressão sobre a coalizão. Estes felinos precisam de cerca de 3 quilos de carne por dia. E não comem há algum tempo. Se falharem de novo, eles podem enfrentar consequências terríveis. Restando-lhes pouca escolha, os irmãos seguem em frente.
Pesando 20 quilos, o caracal é bem menor do que um guepardo de 65. Mas ele ainda é capaz de capturar presas com mais que o dobro do seu tamanho. Ele é mais forte do que um guepardo, considerando o seu tamanho. E o caracal também é muito mais furtivo. Ele tem na mira uma solitária galinha d'Angola, vagando pelo mato. Estes grandes pássaros são um dos favoritos do caracal, mas eles também são extremamente assustadiços. Lentamente, o ágil felino se aproxima. Mesmo o menor barulho fará o pássaro correr. A galinha d'Angola não viu o felino chegando. Mas matá-la é apenas o primeiro passo. Agora ele precisa depenar sua carne emplumada. Uma vez que as penas são removidas, o caracal pode finalmente jantar. Cortando a carne com seus dentes afiados. É um excelente exemplo de um caçador bem-sucedido da savana. Matando o suficiente para sobreviver por mais um dia. A dura realidade da vida de caçador é nunca saber de onde virá sua próxima refeição. No Karoo, os bufos agora têm outras bocas para alimentar. Dois novos pequenos caçadores chegaram ao mundo. O primeiro filhote a nascer ganhou mais comida mais cedo. E por isso é maior e mais forte. O segundo já está fraco por não receber sua parte da comida, que o mais velho rouba impiedosamente. Como um Caim e Abel de penas, não há amor entre esses irmãos. Para eles, a sobrevivência é só o que importa. Os dois filhotes vão precisar de toda a sua força se forem sobreviver à vida difícil que virá. Uma frente fria tomou o Karoo e as temperaturas despencaram. Está congelando, mesmo no sol.
Além de ser frio para os filhotes, o tempo traz alguns problemas para os pais búfalos. Suas presas favoritas, os damões, ficam em seus esconderijos rochosos quando está frio. Ainda assim, o pai sai para caçar. Os jovens precisam de muita comida para abastecer seu rápido crescimento. E com o tempo passando, a mãe fica ansiosa. Ela precisa alimentar seus filhotes ou arrisca perdê-los. Em um ato de desespero, ela sai para caçar. Suas macias penas brancas oferecem pouca isolação. Sozinhos, eles correm o risco de congelar até a morte. Ambos os pais estão caçando há algum tempo, quando um problema inesperado chega. Um intruso. É um jovem bufo de Verhoogs à procura de território. O casal não irá tolerar nenhuma outra ave ao redor, especialmente com filhotes no ninho. Eles partem para a ofensiva e atacam o intruso em conjunto, na esperança de expulsá-lo. No entanto, ele também exibe impressionantes proezas aéreas. A ave mais jovem finalmente entende o cenário. Ele não é bem-vindo nessas partes. Agora a mãe pode voltar seu foco para a caçada novamente. Felizmente, as temperaturas estão subindo e os damões emergiram para se aquecer. Ela os avistou. Há uma debandada na tentativa de escapar. Mas nem todo mundo consegue fugir. Finalmente, ela conseguiu uma presa. Ela se alimenta primeiro. Se não tiver energia, a fêmea será de pouco uso para seus filhotes. Quando ela traz o resto da carcaça de volta para o ninho, fica claro que tudo não está bem.
Enquanto ela esteve fora, o filhote menor morreu. Talvez do frio, ou de fome e assédio de seu irmão. A mãe rasga a carne para seu filhote remanescente. Agora ele vai comer toda a comida que ela trouxer, aumentando suas chances de sobreviver até a idade adulta. É um cenário sombrio mais antigo do ninho do bufo. O Caim quase sempre se dá melhor. De volta à Ilha dos Lobos Marinhos, o tubarão branco só tem que alimentar a si mesmo e com uma fonte aparentemente interminável de lobos. Mas os mamíferos habilidosos estão longe de uma refeição fácil. Eles têm muitos truques para evitar se tornarem comida de peixe. Voltando agora de uma missão de pesca bem-sucedida no mar, eles criaram outra tática para ajudá-los a chegar em casa vivos. A segurança em números. Viajando como um grupo denso, os lobos tornam mais difícil para um tubarão pegar um indivíduo. Juntos, eles nadam até a ilha. Um tubarão ataca o grupo. Os lobos marinhos se dispersam em todas as direções, confundindo seu atacante. Todos os seus treinos de natação e precauções antipredatórias valeram a pena. Eles voltam sãos e salvos esta noite. Para os lobos é uma pequena vitória em uma guerra contínua pela sobrevivência. Enquanto o grande tubarão branco sai com o estômago vazio, sempre haverá presas que escaparão das mandíbulas da morte. Estar no ápice da cadeia alimentar do oceano não é determinado pelo sucesso ou fracasso de uma única caçada. A posição no topo é conquistada por centenas de milhões de anos de matança eficaz. De volta ao mato, os irmãos guepardos ainda estão na caça. Foco é crucial. Eles precisam fazer uma vítima para permanecerem vivos. Depois de perseguir outro rebanho de impalas pacientemente, eles ganharam uma segunda chance. Lentamente, eles avançam. Desta vez, eles vêm contra o vento de forma que os impalas não possam sentir seu cheiro. Apenas um dos irmãos está perto o suficiente para atacar. Ele avança rapidamente, enquanto seu irmão o segue. Finalmente, seus esforços valeram a pena.
Os irmãos ferozmente devoram sua presa. Os guepardos não têm o hábito de se alimentarem da carcaça de uma presa feita anteriormente. Então eles se empanturram agora. Juntos eles comerão a maior parte do antílope. É uma rara chance para uma refeição agradável. Em média, metade das presas de guepardos são roubados por outros predadores. Mas hoje não há nenhuma ameaça à segurança de sua comida. Depois do banquete, eles relaxam e fazem a digestão. Suas enormes barrigas são a prova de seu sucesso como o predador terrestre mais rápido do mundo. A vida é desafiadora para todos os predadores. Mas eles evoluíram para se adaptarem aos seus nichos ambientais. No ar, na terra e no mar. É um mundo em que a falta de agilidade leva à morte. E onde a próxima refeição nunca é garantida.